Eu tenho mais uma pergunta. Bom, como ele está conversando hoje, pela primeira vez aqui na Impacto, né, com pessoas que possivelmente poderão trabalhar para ele, né? Ou não, pessoas que pelo menos a grande maioria deseja isso. E assim, algumas dicas assim que ele considera fundamental para um estudante, um futuro profissional dos quadrinhos. A dica que ele considera importantíssima. Bobby is asking about if you have any kind of tips, because most of these guys want to work tomorrow. Most of these guys are students here or in other schools. What kind of tip you could give them about studying? Yeah. Boy. Yeah. So, good question. You got me. One of the things I always tell people is they want to work at Marvel. And I always say, who do you want to draw? And normally you get one of two answers, Spider-Man or Wolverine. Okay? And those are the two hardest jobs to get at Marvel, because we have artists who are working on Spider-Man and we have artists who are working on Wolverine. You know, they're the two most popular characters, and all the artists who make it, that's the epitome. You know, they want to be that, you know. I would always tell people, when you're studying, when you want to work at Marvel, when you're doing samples, when you're looking to practice drawing characters, draw some of the lesser known characters, you know. Draw Power Pack, draw Cloak and Dagger, draw some of the, you know, Thunderbolts maybe. Work on characters that might not naturally suit you, you know. If you're a big Spider-Man fan and you can draw the best Spider-Man in the world, then why not practice on drawing other Marvel characters? Marvel has a huge universe of characters. To break into Marvel, you never know who you will be asked to draw. So practice drawing everybody. Uma dica que ele acha é o seguinte: você pode de repente querer desenhar o Homem-Aranha ou o Wolverine, que são dois personagens mais conhecidos e mais procurados na Marvel pelos artistas. Só que você, como um profissional, muitas vezes você não escolhe qual personagem você vai fazer. Então você deveria já ir treinando, fazer personagens que você não conhece, porque vai já simular uma situação de trabalho que você vai ter no futuro. E aí, se você for o cara que vai desenhar o melhor Homem-Aranha do mundo, por que você não pode desenhar, por exemplo, o Homem-Formiga, que é um personagem menos conhecido da Marvel, mas que de repente pode fazer com que o seu trabalho floresça e apareça? My question. First em português. Vou perguntar para ele o que ele acha a respeito dos quadrinhos como mídia e o que a Marvel está fazendo para ganhar novos leitores. One thing that I see in comics in general, because I read everything, I read all Marvel, all DC, all Europeans, all Japanese and everything, is that the only place in the world that comics are seen as a media and not as a genre is in Japan. Because you have all kinds of books for males, females, young. How do you think the US publishers could get the same kind of expansion of readership? You know, we've been trying for years. You know, my background is in Japan. I started in manga. I lived there for 5 years. It's just it's not what the publishers have to do, in my opinion. If we could, we'd want it. We've tried to do lots of different comics and diversity, and it just never works out. It's the public's perception of comics that has to change. I think slowly it is changing. It's just that a lot of people see comic books, one, comics are for kids. Like here in Brazil. Yeah, and two, comics are just superheroes. And the fact that Captain America, Thor, Spider-Man, all those movies are huge hits doesn't help. It helps our bottom line, sure, and we couldn't be happier with the success that we've had. But it just reinforces to the general public that, oh, comics are just superheroes. And so it's the public's perception almost that has to change about what comic books are. And it goes hand in hand, because if we created more comics to show them that, then that would be better. But they have to be willing to buy them
for us to create them. So it's the eternal balance. É um desafio que eles têm há anos. Ele morou no Japão, então ele conhece bastante o mercado japonês. Eu falei para ele que no Japão é o único lugar do mundo onde o quadrinho é visto como uma mídia e não como um gênero, né? Porque você tem quadrinho para todo tipo, homem, mulher, adolescente, criança, masculino, feminino, etc. Então o objetivo deles, sem dúvida, é esse, mas o problema é que muitas vezes eles não conseguem chegar, porque eles estão tentando lançar novas revistas, mas a percepção que as pessoas têm dos quadrinhos em geral não muda. Você tem grandes filmes, produtos, o filme do Capitão América, o filme do Homem de Ferro, etc., que faz um super sucesso, mas ele não muda a percepção que as pessoas têm dos quadrinhos em geral. Então, sei lá, de repente quadrinho é coisa para criança, ou quadrinho é coisa para nerd, moleque, etc. Isso não está mudando. Então é um desafio que eles percebem que é necessário ter, mas muitas vezes é difícil, porque como eu vou criar um produto para uma dona de casa de meia idade, se eu não sei se ela vai comprar ou não. You know, film is much more popular than comic books. I'm assuming in the States, of course, but here too, I would think. And every now and then a film comes along that's based on a comic book that helps to change the perception. One like Sin City, you know, people say, oh, that was a comic book? Oh, that was cool. Another one last year was Red, which was by Warren Ellis and Cully Hamner, which the movie did surprisingly well. Road to Perdition. Yeah, Road to Perdition, another one. And you know, it's so when things are turned to films that become popular, that helps change the perception also. Lá como aqui, os quadrinhos são muito mais conhecidos, os filmes têm muito mais sucesso, ou seja, geram muito mais dinheiro do que os quadrinhos, então lentamente isso está mudando, com exemplos como filmes como Estrada para a Perdição, History of Violence, vários filmes que não tem nada a ver com o público normal de super-heróis, mas que fazem sucesso e as pessoas, nossa, isso é um quadrinho. Então isso amplia a percepção das pessoas do potencial do quadrinho como mídia. You know, we do specific custom comics sometimes, and we try to work with different people who we think can bring exposure and open comics to a wider audience. Like now we're doing some comics with some chefs. We found out some chefs are comic book fans. So we're doing some comics with chefs. Either the chefs are writing them, and then that's getting picked up in the mainstream media because, you know, it's something that's different. People don't expect that, you know. So a comic book by a popular chef is something that you're seeing a little more in the States now too. So it's changing perception of comics also in specific genres. Eles estão ampliando, tentando fazer isso com tipos de quadrinhos diferentes. E um exemplo que ele deu agora são projetos de quadrinhos feitos por cozinheiros. Que estão produzindo quadrinhos justamente porque eles são cozinheiros famosos, chefs. Então isso vai mostrar para o público em geral que, olha, um cozinheiro fazendo um quadrinho, coisa diferente, maluca. E isso amplia a percepção das pessoas do potencial dos quadrinhos em geral. And I think one of the areas I'd like to see Marvel get into in terms of comics and expanding the market is one of the most popular genres of Japanese comics is sports comics, basketball or, you know, football, baseball. There's some amazing comics. And I would love to see Marvel do more sports comics. You know, sports fans are fanatic. They want to read everything they can about sports, you know, and if we could somehow combine sports, get the right writer and the right artist to do an exciting comic book about a sport, I think that would be definitely a step in the right direction. Outro exemplo que ele adoraria fazer nos Estados Unidos, uma coisa que ele viu muito no Japão, são quadrinhos de esporte. Beisebol, basquetebol, futebol, etc. E ele adoraria fazer isso nos Estados Unidos, porque normalmente o fã de esporte ele é fanático, ele quer comprar tudo, inclusive quadrinho. Então isso também mostraria o potencial dos quadrinhos como uma mídia.